Mas foi. Foi também não. Amém, gente. Que bênção estar aqui com vocês essa noite, né? Coisa maravilhosa, nós podemos estar aqui compartilhando a palavra de Deus e principalmente em comunhão uns com os outros. É um privilégio para nós estar aqui. Vocês podem ver que a gente anda de bando, por isso que a gente chega um pouco atrasado, porque arrumar 4 mulheres não é fácil, né? Então, peço desculpas para os irmãos, mas é muito bom estar aqui com vocês. Espero que nós possamos ter um tempo com o Senhor. Quantos estão com o coração aberto para ouvir? Graças a Deus, né? Então, antes de nós meditarmos na palavra, vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Deus Todo-Poderoso, com profundidade da riqueza, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Oh, meu Deus, como é bom poder desfrutar da Tua palavra, como é bom poder louvar o Senhor com os nossos cânticos, com os nossos lábios, como é bom poder trazer diante do Teu altar o nosso dízimo, a nossa oferta. Que privilégio o Senhor nos deu de escolher estar aqui. Porque muitas vezes, meu Deus, nós precisamos renunciar a tantas coisas nessa vida, mas que as nossas renúncias sejam em prol de Te buscar, de Te adorar, de Te colocar em primeiro lugar, que nós possamos usufruir da Tua presença, do Teu alimento, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, e que nessa noite tão gostosa que o Senhor preparou para nós aqui, nós possamos sair daqui abençoados, vazios de nós mesmos, mas cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós vamos falar, eu dei um tema aqui para a palavra, né? Vamos falar sobre jovens, escolhas e renúncias. Amém? Então, nós vamos meditar aqui num texto bastante conhecido, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16, conta uma história bastante conhecida, e eu quero traçar aqui um paralelo com vocês entre 2 jovens. A Bíblia relata sobre, em toda a sua história, em todo o seu teor, sobre vários jovens, dentre os quais eu me incluo, né? Ainda sou, né, Eltinho? A gente está assim, já do meio-dia para a tarde, mas a gente ainda se considera nesse seleto público de vocês, amém? É muito bom ser jovem, e é melhor ainda ser um jovem com Cristo. Glória a Deus, né? Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre 2 jovens. O primeiro deles é anônimo. Não deu tempo de conhecer o nome dele, porque a experiência dele com Cristo foi relâmpago, foi tão rápida e foi tão decepcionante, que não deu tempo nem de pedir para anotar o nome do sujeito. O segundo era o contrário. O segundo era pobre, mas ficou conhecido para toda a história e para toda a eternidade. Então a Bíblia nos diz aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16, diz que alguém aproximou-se de Jesus e perguntei: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele respondeu: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao que o jovem lhe respondeu: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se como? Pulando de alegria. Não, como? Triste. Por quê? Por ser dono de muitas propriedades. Agora vá comigo no livro de 2 Timóteo.
ali no capítulo 1, bem no início do capítulo 1, o pessoal pode colocar aí também na projeção, né? A partir do verso 3, o apóstolo Paulo fala assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Olha, quem que é esse privilegiado? Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Veja a reação do apóstolo Paulo, né? Verso 5, pela recomendação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E se você for lá no verso 2, vai ver que Paulo está falando de um rapaz, de um jovem, chamado Timóteo. Esse sim, conhecido, provavelmente convertido na sua infância, e que foi quase que um braço direito, na verdade um braço direito de Paulo no seu ministério, assim como Epafrodito. Um jovem, talvez como você que está nos ouvindo aqui, apesar de você falar assim, mas é a moça, serve também, amém? Então esse jovem, ele já conhecia o Senhor desde a sua infância, através do testemunho da sua mãe e da sua avó. E esse jovem seguiu uma vida de retidão, seguiu uma vida de entrega e de renúncia perante o Senhor. Se você voltar algumas páginas para trás, no livro de Filipenses, no capítulo 2, existe aqui um testemunho tremendo desse jovem. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19, diz assim: espero, porém, no Senhor, mandar-vos quem? Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Versículo 21. Pois todos eles buscam o quê? O que é seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. Por que Timóteo foi enviado a Filipos? Porque Paulo confiava assim, esse camarada aqui, ele é capaz de entregar a própria vida dele por vocês. Ele não busca os interesses dele, ele só busca os interesses de Cristo Jesus. Então vejam que diferença de procedimento, que diferença de magnitude de vida existia entre esse jovem, chamado Timóteo, e aquele anônimo lá do Evangelho de Mateus, que de tão rápida a experiência que ele teve com Cristo, sequer houve tempo hábil para que você anotasse. Como diz aquele ditado, né? O caminhão passou tão rápido que não deu tempo de anotar a placa. E se você recordar o texto que nós acabamos de ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, você verá que Jesus foi abordado voluntariamente por aquele jovem. Aquele jovem, talvez, cheio de si, com a consciência tão cheia de si mesmo, que não havia nenhum espaço para ser repreendido. Mas uma dúvida o atormentava: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: é simples, basta você seguir os mandamentos. Você não vai matar, não vai roubar, você não vai adulterar, você vai amar o seu próximo como a si mesmo e o Senhor sobre todas as coisas. E o cara, tipo assim, aquele que já no terceiro bimestre já passou de ano, né? Ainda é assim, eu não sei como é que funciona na escola hoje, né? Mas assim, o sujeito que no terceiro bimestre já tinha nota tão boa que já tinha passado de ano, então ele esnobava o resto, né? Não, eu posso tirar 0 na prova, já fui aprovado, né? E como esse tipo de gente, ele vira para Jesus, né? E
fala assim: tudo isso eu já tenho feito. E Jesus, conhecendo o coração dele, falou: então você quer ser perfeito? Olha só. Né? Jesus falou: se você quer ser perfeito, então uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue. E aquilo, querido, entrou como um aguilhão no coração daquele jovem. Feriu ele de morte. E a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades, né? E quando a Bíblia fala que um sujeito era dono de muitas propriedades naquela época, é porque o rapaz realmente era podre de rico, né? Como a gente diz aqui no nosso linguajar atual. Nunca mais se ouviu daquele jovem. Você pode revirar os evangelhos. Você não vai ouvir notícia daquele jovem. Ao passo que esse outro, Timóteo, seguiu o caminho inverso. Ele não só deu tudo que ele tinha, mas ele deu a sua própria vida para seguir Jesus. E eu vejo que nós temos 2 tipos de jovens aqui essa noite. Quem arrisca dizer? Nós temos 2 tipos aqui essa noite. Essa noite. Nós temos um tipo de jovem que vai para o céu, e nós temos outro tipo de jovem que vai para o inferno. É fácil separar um time do outro. Ah, quem vai para qual lugar? Não sei, querido. A Bíblia diz que quem separa o joio do trigo é o Senhor da seara, é o próprio Cristo. Amém? Então eu não vou fazer julgamento de ninguém, que pode ficar tranquilo, mas nós temos com toda certeza, aqui, nessa noite, 2 passagens para ser vendidas. Ali nós vamos vender ali no fundo, ali, ó, tirar o bilhete. E não é com dinheiro, nem cartão de débito, crédito ou mesmo Pix. É quando o Senhor olhar nos seus olhos e falar assim: vai, dá tudo que você tem, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ou então esse outro que fala assim: olha, todos buscam o seu próprio interesse, mas você buscou os meus. Não sou eu que vou vender. Posso até estar lá na bilheteria, querido, mas não sou eu que distribuirei os tickets. Mas é fato que se todos nós quisermos escolher, eu imagino que todos nós escolheríamos ir para o céu. Ou alguém que quer ir para o inferno deliberadamente. Existe alguém com esse propósito? Não? Qual que é a diferença de um para o outro, querido? As nossas escolhas. Eu fico imaginando a oportunidade que aquele jovem de Mateus 19, e a experiência que esse cara teve foi tão forte, que ela está registrada em 3 evangelhos. O evangelho de Marcos cita a mesma história, o evangelho de Lucas cita a mesma história, com a mesma ênfase, com a mesma riqueza de detalhes. Mas a experiência desse cara com Cristo foi tão forte, aquele momento foi tão emblemático, que ele foi registrado em 3 oportunidades, por 3 autores, 3 testemunhas diferentes. E eu fico imaginando o destino desse cara se ele tivesse escolhido seguir Jesus. Poderia ter sido um Paulo da vida. Poderia ter hoje um livro na Bíblia escrito por aquele jovem. Talvez ele poderia ter sido levantado como um discípulo. Talvez não, com toda certeza ele seria levantado, porque o currículo dele não era ruim, porque ele pelo menos afirmou que já fazia de tudo. Mas uma coisa faltou para ele: renúncia. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: renúncia. Andar com Cristo, andar com o Senhor, exige o
o quê? Renúncia. E renúncia, querido, é um verbo difícil de ser conjugado. Eu renuncio, tu renuncias, ele renuncia, nós renunciamos, vós. É difícil conjugar, querido, é difícil abrir mão, é difícil perder. Numa sociedade tão competitiva, em tempos onde nós lutamos tanto para ganhar, abrir mão parece algo absurdo, algo de gente fraca, algo de gente despreparada. Mas o que eu posso te falar, querido, é que o altar, a cruz, não é lugar de direitos serem reivindicados, é lugar de renúncia. Tem até uma música que fala isso, antiga, né? Lugar de renúncia. Lugar de se encontrar com Deus. E quantas vezes, querido, nós não conseguimos exercitar a renúncia, porque nós queremos mais. Senhor, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Eu não adultero, eu não roubo, eu não defraudo. Eu sou um crente perfeito, sigo todos os mandamentos. Aí Jesus fala assim, você quer ser perfeito, então uma coisa te falta. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas nos questionando, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Muita gente me pergunta, fala assim, eu posso fazer tatuagem? Eu falo, querido, a Bíblia nos diz, através do próprio apóstolo Paulo, em mais de uma oportunidade, que você pode fazer o que você quiser, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. E eu falo assim, gente, por que a pessoa está preocupada em saber se pode fazer uma tatuagem? Né? Por mim, querido, você pode fazer até na testa, até no bumbum se você quiser. Não tem problema nenhum. Agora, a gente muitas vezes capitaliza aquilo que nós podemos ganhar com um determinado ato. Já viu? Tudo que a gente vai fazer, muitas vezes é o que a gente calcula, o que eu posso ganhar. Mas você já colocou na sua planilha o que você pode perder? Por quê, querido? Porque muitas vezes nós ficamos incomodados se nós podemos fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se nós podemos escolher ou deixar de escolher alguma coisa, se nós podemos ir ou deixar de ir em um determinado lugar, porque isso agrada ou não a Cristo. Mas a verdade é que a pergunta certa não é o que nós podemos fazer ou o que nós podemos deixar de fazer. A pergunta certa é o que eu vou renunciar para estar na presença dEle. Sobre fazer e acontecer, querido, você pode fazer e acontecer o que você quiser na sua vida. Não vai ser isso que vai te colocar na presença de Cristo, e muitas vezes não será isso que vai te dar necessariamente a vida eterna. A resposta está lá em Mateus capítulo 19. Basta cumprir os mandamentos. Eu faço todos eles, Senhor. Então uma coisa te falta, renúncia. E quantas vezes nós nos colocamos numa posição de falar assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer assado, eu vou me dedicar a isso, para que eu possa ter uma vida cristã melhor. Mas você quer o segredo, querido, para seguir Jesus? Renúncia. Eu estou falando aqui para uma plateia de renunciantes. Cada um de nós aqui renunciou a alguma coisa para estar aqui. Nem que seja ao confortável sofá da sua casa e a tentadora série do Netflix. Talvez você goste de assistir. Às vezes os nossos sofás não são nem tão bons assim. Às vezes você deita nele e sente uma ripa. Lá em casa sempre foi assim, né?
Mas mesmo aquele sofá arrepento, aquilo parece que é bom. Aquilo é confortante, aquilo é chamativo. Você poderia estar em 1000 outros lugares, no sofá arrepento da sua sala, ou naquele sofá maravilhoso, esplendoroso. Lá vende, Júnior, sofá? Ah, lá no irmão vende, e é de excelência. Se estiver precisando, é uma bênção. Irmão, tem sofá assim que você senta. Meu Deus, que parece o céu. E eu particularmente adoro um sofá. Como é bom você poder sentar num sofá confortável. Mas a verdade é que só o fato de você estar aqui, você renunciou a alguma coisa. Talvez você renunciou a um outro compromisso. Está aqui o pastor Elton, foi no casamento. Renunciou ao jantar do casamento para estar aqui com você, querido. Olha o tanto que esse homem está bonito. Podia estar lá, né? Jantando, né? Esse homem podia vir aqui e falar assim, gente, agora eu sou casado. Mudei de patamar, agora vocês arrumam outro, se vira nos 30, que eu vou seguir minha vida de casado. Mas todos sabem desse homem estar aqui. Por quê, irmão? Porque isso chama renúncia. Eu estava vendo aqui o outro ali, eu tocando violão, Bruninho. Olha lá, a situação do pé do cara. Olha ali. Operado, de muleta, podia estar encostado no INSS, né, irmão? Atestado médico. Não, está ali. Sabe o que isso chama, querido? Renúncia. Está vendo o Cleides ministrar aqui? Tão abençoado esse irmão. Ele virou para mim e falou assim, irmão, vou lá para o fundo, que eu já estou com 2 funções, também estou na intercessão. Renúncia. Esse cara carrega fardo de arroz a semana inteira. Quanto que pesa, irmão? Quanto você chega a carregar num dia? Aí, irmão, se você está reclamando da vida, vai experimentar carregar 300 fardos de arroz a 30 quilos cada um. Dá 9 toneladas. A matemática não é muito boa. Se estiver errado a conta, vocês me corrigem. 9.000 quilos. 300 fardos a 30 quilos. É muita coisa. 9 toneladas, gente. Não é brincadeira não, um negócio desse. Renúncia. Essa é a chave, querido. Não interessa muito o que você faz, interessa aquilo que você abre mão. Amém? Interessa aquilo que nos faz sair da nossa posição de comodismo. Todas as pessoas que o Senhor levantou e que estão destacadas nominalmente na Bíblia, renunciaram a algo. Noé vivia em meio a uma geração corrupta, promíscua. A Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Vivia lá isolado no meio do mato, começou a fazer um barco em cima de uma montanha. Esse homem é doido. Não fosse ele, tinha tudo acabado. E depois veio um tal de Abraão. Já estava lá aposentado, 70 e tantos anos, rico. O Senhor fala assim, você vai sair do seu lugar, da sua parentela, e vai ir para um lugar que eu ainda vou te mostrar qual que é. Gente, já imaginou isso? A pessoa está lá aposentada na casa dela, na varanda dela, está lá só vendo lá criação de ovelha. Aí o Senhor fala assim, você vai sair com tudo aqui, você vai para outro lugar. Que lugar que é esse, Senhor? Não sei, eu ainda vou te mostrar no meio do caminho. E o que ele fez? Foi. Doidão, né? Foi. Senhor, como que eu vou fazer? Não tem filho. Aí veio o filho. Aí o Senhor vira o dia e fala assim, você vai lá subir no monte Moriá e você vai entregar o seu filho. Imagina o coração desse homem. Já 90 e tantos anos de idade, né? Idoso. Tinha ali no seu filho a esperança, e o Senhor fala assim, mas ele não é seu, ele é meu. E ele obedece.
fala para o servo, fala assim, não, você fica aqui que nós vamos subir lá em cima do monte, nós vamos sacrificar a Deus, nós voltaremos. Olha a fé desse homem, né? E o Senhor honra o propósito daquele homem, a renúncia, a entrega. E hoje nós somos descendentes desse homem pela fé. Amém, querido? E tantos outros que nós poderíamos citar aqui. José, querido, se transformou no governador da nação mais poderosa da terra. Não poderia ter se esbaldado nos palácios de Faraó. Poderia ter se corrompido. Não. Renunciou. Por isso ele foi exaltado. O que a Bíblia nos fala de Jesus Cristo, querido? Filipenses capítulo 2 mesmo fala isso. Que ele não teve o quê? Como usurpação ser igual a Deus, querido. Olha só. Traduzindo um português mais singelo, ele não contou como vantagem ser o próprio Filho de Deus. Antes ele se esvaziou. Tornando-se em forma humana. Gente, todo mundo sonha com promoção, né? Jesus, ele foi reduzido à condição humana, querido. Olha só. Não teve como usurpação. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma humana. E não só isso, mas a Bíblia diz que ele padeceu de todo quanto é esse tipo de sofrimento e humilhação. Com um propósito, para que todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, se dobrem, reconheçam que o Senhor é Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Então, querido, não preocupa muito com o que você está querendo fazer ou deixar de fazer. A pergunta que o Senhor te faz essa noite é: o que você vai renunciar para poder me seguir? O que você vai renunciar? O que você vai abrir mão para poder ter comunhão com Ele? O que você vai deixar para trás para seguir uma vida eterna? Nas suas planilhas, querido, nos seus cálculos, muitas vezes quando você for falar assim, não, eu vou fazer isso, que eu vou ganhar uma determinada posição, vou ganhar uma determinada estratégia, vou ganhar uma determinada sacada. Pensa também naquilo que você pode perder. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, você é livre. O livro de Gálatas fala assim, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí parece estranho, mas ele fala assim, não retorne para o jugo da escravidão. E se o apóstolo fala isso, querido, é porque é possível. E vez ou outra, eu vejo aí na mídia, reportagem assim, olha, o sujeito pediu para ser preso, porque lá na cadeia ele tinha um marmitex. Às vezes a pessoa está numa situação de necessidade extrema, mas eu fico vendo assim, meu Deus, o que justifica, né? A pessoa saiu da cadeia e fala assim, não, me dá a chave, eu mesmo vou abrir a porta, eu mesmo vou me encarcerar, fechar e jogar a chave fora. Então, quando Jesus fala para mim e para você assim, olha, quando o apóstolo Paulo fala assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, parece uma redundância, parece uma repetição de ideia, mas é porque ele está querendo aficionar isso na minha mente e na sua mente. Olha, você é livre, mas as suas atitudes podem fazer você um escravo. É que muitas vezes nós ficamos nesse dilema e nessa prisão. Ah, mas eu sou lá da El Shaddai, eu não posso fazer isso, isso e aquilo. Né? Tem gente que se sente com esse tipo de cadeia, querido. Se você se sente assim,
Eu quero te libertar nessa noite. Você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte: isso te convém? Isso te convém a tal ponto de que você seria capaz de renunciar a isso por Cristo Jesus? Essa é a pergunta, querido. Olha, você pode levar a sua vida com riqueza, com muitas propriedades, como diz aquele jovem, não tem problema nenhum nisso. Mas você seria capaz de renunciar por Cristo Jesus? Quem é maior nas nossas vidas? Aquilo que nós temos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós servimos? Ou o meu Senhor? Porque é fato, querido, que o Senhor pode pedir de mim, de você, todas as coisas, porque tudo é dele. E qual seria a nossa reação se nós estivéssemos no lugar desse jovem? Às vezes é fácil chutar cachorro morto. Às vezes é simples você julgar, falar assim, esse cara foi podre. E se eu e você estivéssemos lá no lugar dele? Qual que seria a nossa reação? De repente, o Senhor não nos pediria propriedades. Ele poderia pedir, por exemplo, o seu telefone celular. Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Minha filha, não, é simples. Você não vai matar, não vai roubar, não vai mentir. Não, Senhor, isso aí está tudo certo. Então, uma coisa que falta para ser perfeito. O que você vai fazer? Você vai entregar o seu celular, desbloqueado, para poder ver tudo que tem lá dentro. Você entregaria, querido? Eu quero o seu diploma. Senhor, mas eu lutei tanto nessa faculdade, nesse vestibular. Pelejei tanto para estudar, peguei 11 daqui para Uberlândia, 5 anos. Não, Senhor, isso aí não. Às vezes, querido, se eu e você estivéssemos no lugar lá daquele jovem de Mateus 17, nós seríamos aquele anônimo. E talvez ele é de propósito que esteja anônimo, porque eu e você podemos encaixar a nossa história aqui. Porque nós precisamos e necessitamos ter uma vida de renúncia. Eu tenho profissão, querido. Está vendo aqui a irmã Vanessa, amiga da minha colega de profissão, né? E outro dia me perguntaram, e se o Senhor pedir sua profissão? Eu falei, está aqui, eu estou pronto para entregar. Foi Ele que me deu. Estou prontinho para entregar. Se Ele pedir carro, se Ele pedir casa, tudo é dele. Não tem problema. Mas isso é um exercício, querido, que a gente precisa fazer todos os dias, porque a nossa carne não quer isso. Nós não somos programados para perder, nós só somos programados para ganhar. Você nunca vai alcançar o sucesso nessa sociedade se você for uma pessoa que renuncia. Você só vai alcançar sucesso, status e posição se você for uma pessoa que conquista, avança e acumula. E quantas vezes a própria pregação do Evangelho está contaminada com isso? Não, você tem que exigir de Deus um carro novo. Você tem que exigir de Deus um palácio. Você tem que exigir de Deus uma conta bancária gorda. Cuidado, querido, Deus não é funcionário nosso, não, né? Tem gente que acha que anotou a carteira de trabalho de Deus, né? Deus trabalha com o horário certo para mim, ainda faz hora extra. Não é bem assim. Nós precisamos ter cuidado. Vida de renúncia, querido. Amém? Quantos estão prontos para renunciar? Quantos estão prontos para morrer? Foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você, querido. Qual era a culpa dele? Qual era o pecado dele? Pilatos não conseguiu acusá-lo. Eu não vejo nada contra esse homem. O que vocês querem? Crucificam, crucificam. Então vamos fazer diferente. Vou pegar um bandido e vou pegar, então, todo ano nessa época a gente solta um bandido,
Então vocês escolhem um para soltar e provavelmente ele mandou trazer o pior lá da cadeia. O sujeito mais ficha suja. A quem que vocês querem? Barrabás ou a Jesus? Soltem Barrabás, né? Tem um teatro aí, né? Soltem Barrabás, né? E levaram o sujeito embora e deixaram Jesus lá morrer no meu lugar e no seu. E Jesus fala assim, olha, eu mesmo dou a minha vida, ninguém me tira. Ninguém tem poder para me tirar. Eu mesmo vou dar a minha vida, eu mesmo vou tomar ela de volta. Olha só que pela renúncia de um homem, toda a humanidade ganhou. E pela nossa renúncia particular, nós podemos ganhar a vida eterna. Qual é o nível de renúncia que nós temos executado todos os nossos dias, querido? O próprio Jesus fala, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder, vai ganhar. A lógica do reino de Deus é essa, querida. Ela não obedece à lógica humana. Ela não obedece à nossa lógica normal. Fato é, se nós quisermos andar em igreja, em unidade, nós precisamos exercitar todos os nossos dias essa palavrinha, renúncia. Eu tinha muito por hábito, às vezes, orar pela manhã. Eu gosto muito de orar fazendo café, né? Passando um café. E muitas vezes pedindo, Senhor, me dá graça, perdoa os meus pecados, me dá uma nova oportunidade. Senhor, eu preciso dessa providência. Ultimamente eu tenho mudado. Assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu renuncie hoje? Qual é a renúncia que o Senhor quer que eu faça hoje? Todos os dias nós temos o que renunciar, querido. Não só quando nós encontramos pessoalmente com Jesus. Mas como diz o apóstolo Paulo, né? Olha, pois todos eles buscam o seu próprio interesse, mas você não. Você busca os interesses de Cristo. Então, parabéns para você, querido, que renunciou a qualquer outro tipo de compromisso para poder estar aqui hoje. Que bênção. E eu acho isso maravilhoso, sabe por quê, querido? Não está sendo o que a gente vê ultimamente. O que nós temos visto ultimamente é esfriamento, desânimo. As pessoas ganhando outras coisas para não renunciar àquilo que necessariamente precisa ser feito. E às vezes eu vejo assim, me lembro da minha conversão há 20 e tantos anos atrás. O ano 2000, né? Acabou de fazer 22 anos agora que eu entreguei minha vida para o Senhor, né? E assim, aquela paixão, né? Primeiro amor, a gente vinha para essa igreja aqui, ficava sábado o dia inteiro aqui. Não tinha hora de ir embora. E a gente não tinha carro para levar os irmãos embora, a gente ia levar a pé, né, Altinho? Eu ficava até 2, 3 horas da manhã perambulando na rua aí. Pegava uns vidros de óleo, ia ungindo a cidade, ia com violão cantando, ia para a praça. E às vezes hoje você fala assim, né, por irmão, às vezes o irmão, ajuda a gente aqui com isso, eu não posso, estou cansado, né? Renúncia. Servir a Deus, querido. Trabalhar no ministério exige renúncia. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira. É verdade, é renúncia. Fui na faculdade, pelejei a semana inteira, não sei o quê. Tu sabe, estou cansado, renúncia. Quando eu fui para a faculdade, querido, com 18 para 19 anos, eu trabalhava o dia inteiro, pegava um ônibus aqui, ia para Uberlândia, ele saía de lá às 10h40 da noite, quando ele não quebrava na estrada, eu chegava 15 para meia-noite em casa, jantava, tomava um banho, deitava, no outro dia, 6 horas da manhã, está em pé. Aí eu trabalhava sábado de manhã, sábado à tarde tinha aula lá na faculdade, tinha que pegar um 11 lá.
chegava derretendo de cansado. Eu estava aqui, sentado aí nessa cadeira onde você estava, né, Eltinho? Célula a gente fazia dia de domingo à tarde. Pensa num povo motivado. Na garagem lá de casa o sol ainda pegava assim, ó, de tarde. Era o horário que dava para fazer, mas a gente fazia com alegria. Renúncia. Confrontava os professores da faculdade. Uma vez eu comprei uma briga com um professor de filosofia por conta do preâmbulo da Constituição Federal. Que lá fala que o povo brasileiro, sob a proteção de Deus, ia promulgar, né, o nascimento do Estado brasileiro. Ele afrontou Deus, falou que aquilo era um absurdo. Eu falei, não vou aceitar isso aqui não. Levantei e debati com ele. Me acusou de subversivo, me denunciou para a direção da faculdade. Eu ia ganhar lá uma suspensão, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não tem problema não, mas isso que você falou é uma besteira. Nós não vamos aceitar esse tipo de besteira. Renúncia, querido. Sabe, andar nesse mundo exige o quê? Renúncia. Então escreve aí na sua Bíblia, a lógica de Cristo é perder para ganhar, dividir para multiplicar, subtrair para somar. Se aquele jovem tivesse renunciado as suas riquezas, que era o que impedia ele de ter uma vida plena com o Senhor, com certeza hoje o testemunho dele seria totalmente diferente. E o meu e seu pode também ser diferente, querido, a partir do momento que nós aprendemos a renunciar. E se você tivesse aí, hipoteticamente, um lugar com 2 filas, uma placa está escrita assim, ganhar. A outra placa está escrito renunciar. Não é difícil intuir, querido, que com certeza a fila do ganhar estaria quilométrica. Mas eu convido você essa noite a entrar na fila da renúncia. Passar um cheque em branco para Deus, hein? Você tem coragem? Entregar a direção da sua vida. Pelo menos raciocinar aquilo que você está fazendo. Aquilo que você está plantando na sua vida. Olha, o que eu estou buscando? O que eu estou querendo? Será que eu estou só ganhando? Não renuncio, não abro mão de nada. Esse jovem de Mateus 19 desapareceu na história. O jovem de Filipenses capítulo 2 vai ecoar para a eternidade. De que lado da história você quer estar? É uma música muito antiga, aí, acho que era do Rebanhão, né? Fala assim, de que lado você quer estar, né? Então, falava assim, que não se acende a luz do sol com os 220 volts dos palácios de Brasília. Autista da nossa época, hein? Catos Barneia, né? Aí ele fala lá assim no meio daquela canção assim, ó, para que medir forças com o sol da justiça? E ele pergunta no final, de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Depois você pode procurar, e deve ter na internet essa canção. E nós estávamos cantando isso aqui também com a Cíntia, né, com o Ministério Carta Escrita aqui durante o momento de louvor, né? Então, é necessário fazer escolhas, querido. Não se pode ter tudo. Mas se você renunciar, você pode ganhar tudo. É simples. É uma matemática maluca, mas que leva e pode levar a mim e você para a vida eterna. Amém? Então não fica muito preocupado se o que você quer fazer ou deixar de fazer é lícito ou ilícito. Preocupe-se se isso que você quer fazer ou deixar de fazer te convém. Porque muitas vezes eu fico vendo assim que a gente persegue tanto um objetivo próprio, um desejo particular, e ainda que isso signifique atropelar os sonhos e os sentimentos das pessoas que estão conosco, a gente ainda assim faz. É por isso que Paulo fala, isso pode até ser lícito, mas nem sempre vai te convir. Nem sempre vai te convir.
E em nome das nossas decisões particulares, daquilo que nós teimamos e queremos fazer, ainda que seja lícita, a gente peita tudo. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de tatuagem, um exemplo simplório. Tem problema, por mim, querido. Você pode fazer, mas convém você fazer isso? Aí tem gente que é legalista, fala assim, lá na igreja não deixa fazer isso. Como todo lugar, querido, qualquer lugar que você entra tem normas. Você vai lá na conceituada loja do Irmão Júnior, por exemplo. Bela loja. Aí você chega, tem um sofá ultra confortável. Você fala assim, irmão, quanto que é esse sofá? Irmão, esse sofá está na promoção, ele vale R$ 2.500. Eu não aceito pagar. Eu quero pagar R$ 1.000. É você que põe o preço? Por quê? Porque ele é o dono da loja. Muito simples. E tem gente que entra na igreja, ou toma conhecimento da palavra, e quer pôr preço na palavra de Deus. Quer escrever a palavra de Deus. Não é assim, querido. Sabe? Então, muitas vezes a gente enfrenta uma geração, principalmente de jovens, que quer fazer e não concorda com nada. Quer fazer tudo e não concorda com nada, né? Então, uma lógica meio difícil de encontrar lugar. Eu fico pensando assim, gente, lá em Uberlândia tem churrascaria, né? É bom, não é? Aí geralmente você chega na porta delas lá, tem uma placa do tamanho desse pé direito aqui da igreja com preço. Então, quando você entra naquele lugar, você está ciente do preço. Adianta você entrar lá, sentar na mesa, se esbaldar de picanha, e depois chegar e falar assim, eu não concordo com o preço? É abusivo esse preço que vocês cobram. Pode até ser, mas estava desse tamanho, lá, o tamanho da placa lá na porta. E daí surgem os conflitos, querido. Então, não tem problema. Assim, tem igreja de tudo quanto é tipo. Tem igreja que o povo vai só de terno, tem igreja que o povo vai com prancha de surf. Tem igreja, acho que até o povo vai até pelado. Cada um estabelece lá a sua regra e depois presta conta com Deus, né? Tem gente que às vezes vem conversar comigo, não, mas tem que ser, você fala assim, irmão, você tem que convencer Deus, não é eu. Porque eu sei o que está nessa palavra aqui, ó. Né? E para eu andar em unidade com os irmãos, eu me sujeito a determinadas regras. Porque muitas vezes quem questiona a regra, eu pergunto assim, mas lá na sua casa não tem nenhuma. Você aceita qualquer pessoa mexer na sua gaveta? É qualquer pessoa que entra no seu quarto e mexe na gaveta? Não, por quê? Você não gosta, é a sua intimidade, é a sua norma, é a sua regra. Não é? Então é simples, querido. Quem aqui é motorista? Tem CNH, de carro, de moto? De que lado da rua que você tem que andar? Direito? Por quê? Por que é do lado direito? Porque a lei fala que o lado certo de você andar é do lado direito. Lá na Inglaterra é do outro lado. Não sei se tem outro país que é, né? Lá a mão é pela esquerda. Eu não daria conta de dirigir num lugar daquele. O volante é do outro lado do carro. O pedal é invertido. Tudo invertido, já imaginou? Eu iria colidir um carro em 5 minutos. Porque o meu cérebro está programado a andar do lado direito da rua. Então, por que eu não me rebelo? Falo assim, não, mas lá na Inglaterra é do lado esquerdo. Então, eu vou andar aqui no Brasil do lado esquerdo. Experimenta. Experimenta, ver se o serviço do SAMU presta, se o seu seguro é bom. Porque vai acontecer um problema grave. Amém, queridos? O que eu estou querendo falar para vocês? Que quando nós andamos em coletividade, eu sou obrigado a renunciar a algumas coisas para que o sistema possa funcionar. Amém? Simples assim. Muito simples da gente compreender.
que a renúncia faz parte do nosso dia a dia. Amém, querido? Às vezes você odeia o lugar que você trabalha, o emprego que você tem que chegar cedo, bater ponto, não sei o quê. É a lei, irmão. Então, para uma empresa funcionar, todo mundo tem que ter um certo nível de renúncia para que as coisas possam se encaixar e andar mais ou menos em linha reta. Do contrário, seria uma anarquia total. Concorda? Então, qual que é o dever de casa hoje? Exercitar renúncia. Estamos preparados para isso? Então, Silvio Santos fazia programa, né? Quem quer ganhar dinheiro, né? Aqui é o contrário. Quem quer perder, né? Levanta a mão. Quem quer renunciar, levanta a mão. Esse é o caminho, querido. Infelizmente, não existe outro possível para que nós possamos ter êxito na nossa caminhada cristã, se nós não passarmos necessariamente por renúncia. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Não estou querendo, querido, desprezar os seus sonhos, seus ideais, os seus projetos, as suas escolhas pessoais, particulares. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Amém, querido? Muito antes de nós querermos ser donos dos nossos próprios narizes, a palavra de Deus nos ensinava isso. Tem um salmo que fala assim: acaso, se o pai comer uvas verdes, é o dente dos filhos que vai se embotoar? Não. A nossa responsabilidade com o Senhor, ela é pessoal e intransferível. Por que eu sou chamado a ter uma vida de renúncia? Para eu me santificar, querido. Amém? E eu me santifico não para benefício próprio. Eu me santifico para abençoar o meu irmão. Então, quando esse homem aqui, por exemplo, ele renuncia lá ao jantar do casamento, e ele vem aqui, ó, todo bonito nesse terno, né? Esse terno bonito assim, ó. Ao exercitar a renúncia, querido, ele abençoa a mim e a você. Então, todas as vezes que você se encontrar numa sinuca de bico, que você tiver que decidir entre reivindicar um direito seu, como aquele jovem reivindicou de Jesus: olha, eu cumpro todos os mandamentos, eu quero ter a vida eterna. Então, todas as vezes que você for confrontado, ou tiver a oportunidade de exercitar um direito seu, pense: o que eu vou ganhar em exigir isso? Mas pense também: e se eu renunciar? O que eu vou ganhar? Se eu reivindicar o meu direito, o que eu posso ganhar? Se eu exigi-lo, o que eu posso perder? Porque, como diz a palavra, querido, nós estávamos estudando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E todos os dias nós somos confrontados, querido, em relação a isso. Todos os dias nossas escolhas, elas ardem diante de nós. Caminhos precisam ser decididos. Escolhas precisam ser tomadas. Fato é, qual é o meu nível de aceitação para a renúncia? E se o Senhor me pedir tudo? Se o Senhor falar assim: uma coisa te falta para ser perfeito, abre mão de tudo e me segue. Foi o que os discípulos fizeram, né? 3 eram pescadores, estavam lá naquele barco. Olha, deixa tudo aí e me segue. Pedro falou assim: olha, precisa ali enterrar um cara. Jesus fala assim: ó, deixa os mortos tratarem com os mortos. Larga isso tudo e me segue. Não estava ali recolhendo impostos, corrupto. Largou tudo e seguiu Jesus, né?
renúncia, querido. Ninguém aqui vai pedir para você deixar a sua carteira, a chave do seu carro. Ninguém vai pedir para você passar a escritura da sua casa aqui. Ninguém vai pedir isso, pode ficar tranquilo. Mas essa noite eu convido você a entrar num lugar de renúncia. Ninguém tem tão pouco aqui, querido, que não seja capaz de renunciar a algo. Então deixa o Espírito Santo começar a falar no seu coração. Ah, Senhor, eu quero renunciar à minha vida de soberba. Senhor, eu quero renunciar à minha vida de pecado. Senhor, eu tenho andado fora dos teus caminhos, tenho transgredido. Senhor, eu quero renunciar à minha vida de prostituição. Senhor, eu quero renunciar à minha vida de mentira. Quero renunciar à idolatria. Senhor, muitas vezes eu estou aqui, mas meu pensamento não está aqui com o Senhor. Mas nessa noite eu quero voltar para o Senhor. Eu quero entrar no lugar de adoração. Eu quero renunciar a mim mesmo, Senhor, para que eu possa tomar posse da minha herança em Cristo Jesus. Eu quero a vida eterna. Eu quero confessar o Senhor como meu suficiente e absoluto Salvador. Senhor, que nada nessa vida, nada nem ninguém me impeça de andar nos teus caminhos. Eu quero abrir mão da minha reputação, quero abrir mão do meu nome, eu quero abrir mão da minha história. Senhor, tudo eu quero te dar, para que eu possa ter o privilégio de andar com o Senhor. Enquanto o Ministério Carta Escrita nos ministra essa canção, deixa o Espírito Santo entrar dentro da sua casa, do seu coração. Dá liberdade para Ele, querido. Dá liberdade para Ele. Ele entrar na sua vida, tocar as suas emoções, restaurar a sua personalidade. Deixa Ele tirar tudo que não presta. Talvez você está amargurado, chateado, revoltado com seu pai, com sua mãe. Você não está suportando ficar dentro da sua casa. Renuncia a isso, querido. Renuncia a essa vida de veneno. Renuncia a essa vida de separação, de dissolução. Em nome de Jesus, vamos ser ministrados pelo Espírito Santo. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Sim, meu Pai. Eu não vim atrás de bênçãos. Não, Senhor. Não queremos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só a ti, Jesus. Eu lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Aleluia. Essa é a nossa vontade. Essa é a nossa oração nessa noite. Eu lamento. Nos perdoa, Jesus. Por viver só pra mim mesmo. Lamento. Perdoa, Senhor. Por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. A ti. Nada mais. E só quero a ti. E nada mais. Nada mais. Nada além
Somente só a Ti. quero a Ti. Recebe o nosso coração. E nada mais. O Senhor nos é suficiente. Nada mais. O Senhor nos é nada suficiente. além de Ti. Só quero a Ti. E nada mais. Só a Ti. Nada mais. Nada. Nada além de Ti. O Senhor nos é suficiente. Só quero a Ti. E nada mais. Nada mais. Nada além de Ti. Só quero a Ti. Só a Ti, Jesus. Só isso nos interessa, Senhor. Senhor, nós éramos cheios de nós mesmos, mas o Senhor nos ensina a nos esvaziar de nós, para que o Senhor possa ter lugar nas nossas vidas. Nós exercitamos nessa noite renúncia. Nós renunciamos às nossas vontades, renunciamos aos nossos desejos, renunciamos, meu Deus, às nossas convicções, aos nossos sofismas, porque nós queremos andar com o Senhor. E a Tua palavra nos ensina que os nossos caminhos não são os Seus caminhos, por uma razão muito simples: os Seus caminhos são mais altos que os nossos. Ah, Jesus, a Tua palavra nos ensina, meu Deus, que os nossos pensamentos, as nossas vontades, não são as Suas vontades, não são os Seus pensamentos, por uma razão muito simples: os Seus pensamentos são muito maiores, são muito mais altos que os nossos. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos entrar com humildade na Tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas transgressões, confessando, meu Deus, a nossa insuficiência, a nossa mortalidade, para que nós possamos ter acesso no Senhor à vida eterna, para que nós possamos andar com o Senhor, caminhar com o Senhor, usufruir, meu Deus, da Tua vontade, porque a Tua palavra fala que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela nos é suficiente, Senhor. Por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, o Senhor possa te conduzir em paz, em segurança. Não se esqueça de tomar a sua dose diária de renúncia, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.